Olá pessoal, sejam bem-vindos, meu nome é João Souza e esse é o canal English on the Bird. Na videoaula de hoje nós vamos estudar sobre o verbo to be, ou seja, vamos ver as formas afirmativa, negativa e interrogativa do to be, bem como a forma cheia, full form e também a forma contracted, muito utilizada na linguagem falada, ok? Lembre-se, para aprender inglês não precisamos de esforço mental algum, apenas prática. Esse é o segredo. Não acredite em métodos miraculosos, ok? Então, vamos à aula. Hello people, how are you? Olá pessoal, saudações a todos, sejam todos bem-vindos ao canal English on the Bird. Então, nessa videoaula nós vamos ver o verbo to be no simple present de forma conjugativa. O que quer dizer que nós vamos conjugá-lo totalmente, na sua forma cheia e na forma contracted, ou seja, a forma contraída. Eu recomendo a você que assista também a nossa aula sobre os pronomes pessoais, os personal pronouns, ok? Que foi uma das primeiras aulas quando eu refiz o canal, ok? Então, o link está embaixo na descrição, bem como outras aulas do canal. A gente vai ver, como eu disse, a forma cheia e a forma contracted. Mas aqui nós vamos explanar totalmente a forma afirmativa, a forma negativa e a forma interrogativa. E lembrem-se, estudem gramaticalmente, mas não se prendam a regras gramaticais, ok? O inglês se aprende naturalmente, da mesma maneira que nós aprendemos o nosso idioma materno, no nosso caso, o português, ok? Vamos ver a tradução de forma literal, mas vamos falar sempre repetidamente, unindo as palavras, ok? E lembrando-se sempre que em inglês as palavras funcionam como uma onda. Algumas palavras ficam mais amenas, outras palavras ficam mais com um som mais forte, mais agudo. Temos que dar maior intensidade a algumas palavras, ok? São características peculiares à língua inglesa. Como eu disse, em cada videoaula eu irei dar um significado, ou seja, uma ideia pertinente às regras do inglês, características próprias da língua, ok? Então, let's get started. Então, pessoal, vamos começar imaginando. Eu sou ou estou. O verbo to be significa, literalmente, ser ou estar. Esse verbo é muito importante na língua inglesa. Em português, damos mais significância ao verbo ter. Por exemplo, eu digo, eu tenho 10 anos. Em inglês, para me falar a minha idade, eu não posso falar o verbo ter, e sim o verbo ser ou estar. Por exemplo, I am 10 years old. Ok? I am 10 years old. Este é apenas um pequeno exemplo, dentre milhares, ok? Que vocês irão aprender e levar isso de maneira suave e natural, ao dominar o to be, bem como os pronomes pessoais que eu dei na primeira aula, da qual o link está na descrição do vídeo. Vamos começar. Eu sou ou estou. Affirmative form. Veja que nós estamos afirmando. Aqui ele afirma, eu sou ou eu estou. Em inglês eu digo, I am. I am. Então, você é ou você está. Em inglês, you are. You are. Ele é ou ele está, sendo uma pessoa do sexo masculino. Em inglês, dizemos he is. He is. Ela é ou está. Ela é ou ela está. Em inglês, vamos dizer simplesmente she is. She is. Agora,
vamos falar de algo muito importante. Algo que não é uma pessoa, ok? Porém, não devemos deixar de fora esse pronome, ok? Sua multiplicidade de funções dentro do inglês, vocês vão acostumar-se à medida que começarem a estudar inglês efetivamente, ok? Então, isso é ou está, sendo que nós não estamos falando de uma pessoa. Disse, it is. It is. Lembrando ainda que nós estamos falando a forma afirmativa, ou seja, affirmative form. Ok? No simple present. Essa é a forma afirmativa, para nós nos acostumarmos de vez, ok? Então, anteriormente vimos todos os pronomes ligados à forma verbal do to be, no singular, ok? Agora, vamos ver a forma plural. Lembrem que I, you, he, she, it lembram o singular. Eu, você ou tu, não é? Ele, ela e o neutro. Ok? Formam um singular. Agora, esses três últimos pronomes, acompanhados dos seus respectivos verbos, vão formar o plural, ok? E a sua forma no verbo to be, ok? Ou seja, a forma que o verbo to be irá assumir para cada um desses pronomes no plural. Vamos ver. Nós somos ou estamos. Nós somos ou estamos. Dizemos em inglês. We are. We are. Assim, we é o primeiro pronome do plural. A sua forma verbal é are, ok? Então dizemos we are. Nós somos ou estamos, ok? Vocês são ou vocês estão formam a penúltima palavra, ou seja, o penúltimo pronome e o penúltimo verbo, a penúltima forma verbal do to be. Vocês são ou estão. É formado pela mesma forma do pronome no singular que significa você. Porém aqui significa vocês, ok? Vocês e não apenas você, ok? Você, nós falamos lá atrás no singular. You. Então eu posso dizer você ou vocês. São ou estão, ok? E a sua forma verbal será are. Então, vocês são ou estão? You are. You are. Agora, o último pronome acompanhado da sua forma verbal to be. Aqui também ele irá assumir a forma verbal are, ok? Plural. E o pronome é o maior da língua, o pronome they, ok? They. Então, eles. Vejam bem, eles. Pode ser um conjunto de pessoas, animais ou coisas neutras. Elas. Então, vai significar masculino, feminino, neutro e tudo que você imaginar. Uma ideia completa de plural, ok? Eles, elas. São ou estão. Então, dizemos em inglês they are. They are. Ok? Estamos entendidos. Verb to be. Simple present. Então, como vocês perceberam, o verbo to be significa ser ou estar, ok? Ser ou estar.
ele tem esses dois significados. Esses significados irão aparecer conforme a frase e o contexto em que está inserido, ok? Então, nós vamos ver, como eu falei, a forma afirmativa, affirmative form, ok? E a forma negativa, negative, ok? E também a forma interrogativa, interrogative form, ok? Vamos começar pela forma afirmativa. Vamos entender a forma cheia do pronome com o verbo e vamos também entender, como eu falei, a forma contraída, ou seja, a forma comumente falada entre as pessoas de língua inglesa. Eu digo entre o nativo, comumente entre os nativos, os povos de língua inglesa. Não importa se sejam jamaicanos, ingleses, neozelandeses, americanos, ok? Todos usam essas formas. Mas os americanos são os que mais são preguiçosos ao falar. Tendem sempre a encurtar a frase e pensar na frase inteira, ok? Então, vamos começar conjugando da forma que nós conjugamos anteriormente. E lembrem, vocês podem achar no início um pouco monótono e até chato. Ou seja, mas com o tempo você vai perceber ao final de cada aula que as repetições farão com que você automaticamente comece a aprender o inglês da mesma forma que você aprendeu a sua língua quando você estava se desenvolvendo, ou seja, quando era uma criança. Então a repetição é a mãe do conhecimento, ok? O segredo do inglês é a prática. Não acredite em nenhum método miraculoso. Prática, prática e prática é a palavra de ouro, ok? Vamos lá. I am, forma cheia. Vamos conjugar. Como eu disse, essa aula é inteiramente conjugativa. Iremos ver em uma próxima aula de forma contextualizada e lúdica, ok? Para a gente interpretar melhor, porque o nosso cérebro trabalha muito bem com associações. Vamos associar imagens, situações e o que pudermos imaginar, ok? Então, affirmative form, forma afirmativa. Vamos conjugar, sem pensar em tradução. I am, I am. You are, you are. He is, he is. She is, she is. It is, it is. We are, we are. You are, you are. They are, they are. Ok? Agora vamos ver a forma contracta, ou seja, a forma contraída, que é comumente usada na fala, ou seja, na língua falada, ok? Então, I am, eu vou fazer a contração do pronome com o verbo. I'm, I'm, I'm. Repitam comigo. I'm, I'm. You are, eu vou fazer a contração do pronome com o verbo. Em todos aqui eu irei fazer a contração do pronome com o verbo, ok? I'm, you are, you're, your, he is, his, his, she is, she's, she's, it is, it's, we are, we're, you are, you're, they are, there, ok? Então, assim fizemos a contração da forma afirmativa, ok? Agora, vamos falar a forma negativa, ok? De forma cheia, ou seja, full form,
full form, forma cheia. Então, e vamos também falar essa mesma negativa na sua forma contracted, ou seja, na forma contraída, reduzida, ok? Que é comumente falada, da mesma forma que fizemos na forma afirmativa, ok? Vamos para a negativa. Vamos falar primeiro a forma cheia. Para fazermos a negação com o verbo to be, colocamos a partícula not após a forma verbal. Por exemplo, aqui atrás as formas verbais são: para I, am; para you, are; he, she, it, a forma verbal é is, comumente aos três, ok? E para todos os outros, com exceção do primeiro, que é am, a única forma verbal am somente para o pronome I. Somente o pronome I leva am, I am. He, she, it leva is. We, you, they leva a forma verbal are. Então, nós iremos fazer a mesma coisa na forma negativa. Iremos falar o pronome com a sua respectiva forma verbal, seguida da partícula not, de negação. Isto para o verbo to be, ok? I am not. I am not. I am not. You are not. You are not. He is not. He is not. She is not. She is not. It is not. It is not. We are not. We are not. We are not. You are not. You are not. You are not. They are not. They are not. Então, como vocês perceberam, para que eu faça a negativa, eu apenas acrescento o not na frente de todas as formas verbais, ok? E depois vai ter o complemento, ok? Então, agora nós vamos falar na negativa usando a forma contracted, ok? Então, somente o primeiro pronome I, usando a contração de am, que fica apenas o am apostrofado, I'm, e o not, ok? Nós temos duas formas de contrações. Podemos contrair o pronome com o verbo, ou podemos contrair o verbo com a negação. Aqui nós iremos fazer a contração do verbo com a negação, ok? Os verbos são, com exceção do primeiro, que eu vou fazer a contração do pronome com o verbo, vai ficar I'm not. I'm not. Eu nunca falarei I am, algo do tipo, e sim I'm not. O not vai ficar na frente. Esta é a única contração que deve ser feita uniforme, apenas com o pronome e o verbo, e o not na frente, ok? As outras podemos fazer de duas formas, contraindo o pronome com o verbo ou o verbo com a negação. Aqui, por exemplo, nós iremos contrair o verbo com a negação. O pronome ficará sozinho, com exceção do primeiro exemplo. Então, vamos começar. Aqui na afirmativa, ou melhor, aqui na forma cheia, fica I am not. A forma contracted dela fica I'm not. I'm not. I'm not. Agora as outras ficará desse modo. You are not ficará you are. Are. Essa é a pronúncia verdadeira de are mais not. Você vai colocar are mais not. Are. You are. Ok? Não precisa dizer aren't. Esse T final nós engolimos. You are. Are. You are. Ok? Então, you are not fica you are. Então, eu não sou ou não estou. Você não é ou não está. You are.
He is not. Ele não é ou não está. He isn't. He isn't. He isn't. Ele não é ou não está. She is not. She isn't. She isn't. Ela não é ou não está. It's not. It isn't. It isn't. It isn't. Ele não é ou não está. Nesse caso, o neutro, que não é uma pessoa. We are not. Nós não somos ou não estamos. We are. We are. Nós não somos ou não estamos. You are not. You are not. Vocês não são ou não estão. You are. You are. Vocês não são ou não estão. They are not. Eles não são ou não estão. They are. They are. They are. Eles não são ou não estão. Agora, vamos analisar a forma interrogativa. Interrogative form. Example. Para formar a forma interrogativa em inglês com o verbo to be, que significa ser ou estar, nós iremos inverter o verbo com o pronome. Para afirmarmos, nós dizemos I am. Então vamos começar. Apenas mudaremos a ordem do pronome com o verbo. Ao invés de falar I am, vou falar am I. Am I. E o complemento. E vejam que em inglês, assim como no português, para simbolizar uma interrogação, poderemos utilizar o ponto de interrogação. Mas o que vai dar a verdadeira significância de ser uma pergunta é a forma que você está falando. Por isso, lembre, o que é muito importante na língua é a estrutura da língua, ok? Então, se você falar dessa forma para qualquer uma pessoa de língua inglesa, ele irá entender, mesmo que a sua pronúncia seja errônea, ok? Então, am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Vamos repetir. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Ok? Agora, vamos ver alguns exemplos para fixarmos o nosso aprendizado. Example. We are children. We are children. We are children. Nós somos crianças. Ok? Agora, vejam como fica a negativa. We are children. Ao invés de falar we are not, nós não somos, nós falamos de forma contraída. We are children. We are children. Nós não somos crianças. Vejam como fica a interrogativa. Lembram? Invertemos o pronome com o verbo, ou seja, colocamos primeiro o verbo e depois o pronome, como fizemos agora há pouco. Are we children? Então vamos falar Are we children? Are we children? E lembrem que, diferentemente do português, não precisamos fazer uma entonação tipo nós somos crianças? E sim, fazermos corretamente, ou seja, falarmos corretamente de acordo com a estrutura da linguagem. Are we children? Are we children? Não precisamos fazer uma entonação de acordo com uma pergunta, como fazemos em português. Não é isto que determina uma pergunta em inglês, e sim a forma da estrutura que você coloca. Ok? Vocês vão perceber isto quando nós estivermos estudando os auxiliares do e das. Ok? Então, a afirmativa. We are children. Nós somos crianças. Negativa. We are children.
Nós não somos crianças. A interrogativa. Are we children? Are we children? Vamos ver mais exemplos. They're listening to the teacher. They're listening to the teacher. Eles estão ouvindo o professor. Vamos ver agora a negativa. They aren't listening to the teacher. They aren't listening to the teacher. Eles não estão ouvindo o professor. Agora a interrogativa. Are they listening to the teacher? Are they listening to the teacher? Are they listening to the teacher? Eles estão ouvindo o professor? Vamos ver mais um exemplo usando o pronome he. Uma forma afirmativa. He's a doctor. He's a doctor. Lembre sempre de juntar as palavras. He's a doctor. He's a doctor. He's a doctor. Ele é um médico. Ele é um médico. He's a doctor. Vamos ver a negativa desta frase. He isn't a doctor. He isn't a doctor. He isn't a doctor. He isn't a doctor. Ele não é um médico. Agora a forma interrogativa. Is he a doctor? Is he a doctor? Is he a doctor? Is he a doctor? Ele é um médico. Então é isto, pessoal. Vamos praticar. Este é o segredo. Iremos dar aula para o fundamental e médio. Se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho das notificações para que o YouTube notifique você toda vez que eu postar uma nova videoaula. Compartilhe a aula em todas as redes sociais. Lembre-se sempre. English on the Bird, starting your English. Iniciando o seu inglês. Aqui eu me despeço e vamos nos ver em uma próxima videoaula. Muito obrigado e até breve.